Boa noite. Quem já está aí? E aí, Rose? Que honra! Danilo, Sandra. Imagina, maravilhosa é tu, mulher. Inspiração. Evelyn, Brunão, queridos. Anitta, Ana Lu, você, meu bem. Conversa Lu, Márcio. Daniel já está chegando. Obrigada, pessoal, por mais uma noite aqui com a gente. Hoje nós temos um convidado mais que especial, porque além de ele ser talentoso, ele tem muito a conversar, nos ensinar hoje. Ele é reconhecido internacionalmente, que é o DJ internacional e síndico profissional Daniel Kunen. Aguardem que hoje o papo tá sensacional, hoje o papo tem música envolvida, né? Então vai ser mais uma noite incrível aqui com vocês. Preparem as perguntas, tirem suas dúvidas. Às vezes eu não enxergo direito aqui, mas sempre vai ter alguém aqui para me dar um help, tá beleza? Que hoje a noite é nossa. Só esperando aqui. Daniel, né? Tô te esperando. Olá! Tudo bem, Daniel? Oi, Simone, tudo bem? Tudo Só baixar o bem. som aqui, peraí. Poxa, mas com som é melhor ainda, né? Que cenário lindo! Hoje eu Tá tô me aqui ouvindo na bem? casa da minha... Tô te ouvindo bem. Hoje o meu cenário tá diferente, porque eu tô na casa da minha mãe, que passou muito mal da Covid. Então tô aqui cuidando dela. E, cara, se meu cachorro latir, se alguém passar, hoje aqui a coisa tá meio improvisada. Por isso que vai Imagina. ser mais legal ainda o nosso papo, mais desafiador para mim, Daniel. Sim, melhoras para Seja sua mãe. muito bem-vindo. Para a gente Obrigado. é uma honra, é um prazer trocar contigo nessa experiência aí tão diversa que tu tem para nos passar. Então, eu Uhum. gostaria que tu te sentisse muito à vontade, que o público hoje é nosso, é teu, tem muitas dúvidas aqui que vão surgir. E eu queria Uhum. que tu começasse te apresentando, falando um pouquinho de quem que é o Daniel Kunen. Obrigado, Simone. Obrigado, Quando Conta, pelo convite. O Daniel é músico, DJ, síndico agora também. Estou como músico, não cursei administração na Federal, então tenho essa veia assim de administrador, veio da família e depois do meu curso, que eu não concluí, e me tornei DJ ali logo depois. Não concluí o curso, me tornei DJ. E estou há 16 anos como DJ É profissional. dom, é talento e é o E dom, com, e é e isso, com né? Elefantes, estamos há 9 anos, 8 anos mais ou menos trabalhando juntos como Elefantes. E hoje, por coincidência, é o aniversário, a gente estava até ouvindo aqui, o aniversário de lançamento do nosso primeiro disco, o Ah, vinil do Elefantes, o Dark Tales and Love Songs, foi o nosso primeiro disco, esse é o vinil duplo. E lindo! foi hoje, em 2014, a gente estava Poxa! em turnê na Europa, estava exatamente em Berlim, quando a gente, no dia do lançamento, entrou numa loja e ele estava lá. Que máximo! Então, hoje é um A dia gente muito podia simbólico. viajar. Sim, hoje é um dia importante aí na minha carreira. Que bacana. E como que surgiu, Daniel, essa ideia de, cara, um DJ internacional se tornar síndico Hum, profissional? Como é que foi esse estalo, assim, essa virada?
Simone, a ideia não surgiu, ela foi mais ou menos imposta. Entendi. E pelo jeito tu gostou, né? Porque tá demais. Então, foi. Eu nunca tinha pensado em me tornar síndico, né? Síndico normalmente tem aquela imagem, né? Normalmente é o tiozinho, velhinho, carrancudo, mal-humorado, rabugento do prédio, que é o síndico, Eu né? adoro estar conversando contigo, porque o meu discurso é que esse Uhum. síndico tá no passado. Isso, mas Cada essa vez imagem que a mais, maioria né? das pessoas tem, né? E Exato, muitos condomínios ainda têm síndicos assim. Então, exato. mas respondendo a tua pergunta, né? Meio da pandemia, sim, a gente já estava quase um ano, né? Parados, Uhum. né? Um setor de eventos, literalmente, assim, muitos setores foram afetados fortemente, mas o de eventos, né? E a música parou totalmente, né? Uhum. Então, depois de fazer muitas lives, depois de gravar mais um disco durante a pandemia, depois de fazer tudo que tinha que fazer, como a Nossa, gente não está na estrada, né, estava sobrando muito tempo livre, a gente ficando cada vez mais em casa, né? Aí a minha mulher sugeriu, né? Ela sabe que eu sempre dou opinião, desde da cor da luz, a decoração. Ela sempre fala, pô, por que você não se candidata a síndico no prédio? Eu falei, meu Deus, nem pensar, imagina a incomodação, né? Mas aquela ideia ficou, né? Depois dela ter sugerido pela primeira vez. E aí, quando teve a reunião, eu nem avisei nenhum vizinho, nada, não fiz campanha, simplesmente eu coloquei o meu nome à disposição e fui eleito por unanimidade. Apesar do pessoal ficar meio assim no primeiro momento, né? Vamos botar um DJ de síndico, sim, mas tá funcionando bem. que Estamos massa. gostando, tanto eu como os condôminos. Poxa, que legal. Isso tem quanto tempo, Daniel? Isso foi em fevereiro, de fevereiro para cá. Bem Boa, recente, mas bem já deu recente. para aprender Bem muita recente já coisa com tanta história, né? e já deu para fazer muita coisa. Assim, estamos fazendo uma evolução, não uma revolução, mas o nosso prédio, nosso condomínio está evoluindo muito. Bacana, a gente tem acompanhado uma parte disso Uhum, e é muito interessante. Em tão pouco tempo, uhum, né, tu ter conseguido desenvolver tantas coisas assim no condomínio, né? uhum. E, cara, a gente sabe que tu já empreendeu no mundo das startups, né? Sim. Como é que tu enxerga a tecnologia, assim, enfim, como que tu vê a importância da tecnologia para um síndico? Essencial, né? Eu não teria topado se eu não soubesse que eu teria várias ferramentas, assim, as ferramentas que eu já uso assim no meu dia a dia, na minha carreira, né, desde banco digital, né, até no caso que é o caso do Condo Conta, até programas de sisteminhas de gestão, enfim, tudo isso, as coisas que eu uso para gerenciar a minha carreira, eu acabei implementando as ferramentas. A maioria ferramentas gratuitas, né, que é o caso do Condo Conta também, mas ferramentas gratuitas de gestão de tarefas, de pesquisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi foi fazer uma pesquisa de clima no condomínio para entender o que as pessoas. Quais eram os principais problemas, qual era a visão das pessoas. Né? Eu tinha uma visão, mas talvez dos outros moradores não fosse a mesma. Né? Claro. Então, é uma pesquisa, mais um formulário do Google, né? Google Formulário, uma ferramenta gratuita, enviei para todos os condôminos e a gente já tive a temperatura assim instantaneamente, né, do que tinha que atacar primeiro. Boa. Segurança, limpeza, etc. Pude, né, elencar isso. Sem a tecnologia seria mais difícil, né? Como Totalmente. conversar um por um, ou, né, como fazer uma pesquisa com todos os condôminos e ter um resultado muito rápido. Sem a tecnologia eu não conseguiria, né? E olha que coisa fantástica, né? Primeiro a tua sensibilidade, né? De querer entender qual era a expectativa dos demais condôminos com o teu trabalho, né? Que nas Uhum. entrelinhas era isso que tu precisava saber, com a nova gestão, né? E depois, assim, lançar mão daquilo que já existe,
daquilo que é gratuito, daquilo que faz a gente ganhar tempo, que faz a gente potencializar o trabalho, né? Sim. Então, é isso quando a gente fala assim, ó, o que é um profissional, no caso, um síndico digital? É justamente esse que consegue perceber o que tem aí para ganhar tempo, né? Para não ter limite de tempo, espaço, para fazer a coisa se agilizar. Muito legal esse lance da pesquisa aí, eu não sabia que tu tinha feito, e realmente muito interessante, tu vê, com uma plataforma ali gratuita, né? Grátis, não só, fizemos uma pesquisa não só para a pessoa votar, né, o que avaliar de 0 a 10 cada item do condomínio, segurança, limpeza, portaria remota, etc., mas também dentro da parte de melhorias e manutenções, o que ela julgava mais importante, assim, né, Claro. dando peso para isso. Claro. E deu uma direção, assim, agora já sei por onde começar e o que eu tenho que fazer durante esse ano para que todos fiquem felizes e que o nosso condomínio melhore. Fantástico, fantástico. Qual que é a principal diferença que tu consegue nos dizer, assim, de um síndico analógico para um síndico digital? Acho que para ilustrar melhor assim, a transição aqui, o condomínio e o síndico eram analógicos, né? 100% no papel. Então, na transição, eu recebi aquelas pastinhas, né? Uma pastinha com todos os boletos e as notas para pagar. Papel em cima de papel. Uma pastinha, enfim, tudo pastinha. Difícil, né, de organizar e aí ter que imprimir, eu não tenho nem impressora em casa, então eu fiquei pensando, né, será que compro uma impressora e vou ser um síndico analógico, né, ou vou tentar adaptar isso a como eu já trabalho e gosto de trabalhar digitalizando tudo, e aí conheci o Condo Conta, né? E aí da parte financeira e também contábil, né? Após a gente mudar a administradora, facilitou muito assim os procedimentos. Tomou muito tempo. O primeiro mês que foi 100% analógico, assim, com aquela conta na caixa, ter que ir no banco. Nossa, caixa ainda. E todo o procedimento, né, da nota fiscal, o comprovante, o boleto, e imprimir tudo aquilo, e arquivar, grampear. Eu pensei, nossa, se for assim, vou perder muito tempo e já estava meio me arrependendo da ideia de ter aceito tudo aquilo. A ideia de me tornar síndico. Mas digitalizando tudo isso agora, né, no quarto mês aí, já concluímos essa transição, né? Ficou muito fácil. A parte financeira contábil eu resolvo num dia. Uma tarde está resolvido. Top. Dá para dizer para o pessoal assim que então um grande começo é conseguir para esse síndico que de repente está fazendo uma transição, né? Porque a gente sabe que não é para todo mundo, né? Principalmente esse padrão aí do síndico, um pouco mais antigo, né? Um pouco mais conservador. Essa transformação digital não é uma coisa tão simples, né? Diferente para quem já está nessa pegada. Dá para a gente dizer assim, ó, que cara, começa tentando te imaginar sem papel. Faz sentido? Quando a gente começa a ter as coisas na nuvem, digitalizadas. Faz sentido e o meu começo foi assim, primeiro tentar entender as contas, né? Tudo, querendo ou não, é a parte financeira. O condomínio tem que ter dinheiro para você conseguir fazer as coisas, as manutenções, as melhorias, etc. E se isso não está bem organizado, né? E com papel, só com papel, isso fica um pouquinho complicado. Então, organizar essa parte foi a minha prioridade. E com isso, consegui visualizar melhor, né, para onde estava indo o dinheiro do condomínio e também é muito importante para um síndico. No meu caso, estava começando, eu precisava ter
fornecedores, ter pessoas da minha confiança, assim, né? Pessoas que eu tivesse, né? Que tem que bater o santo, né? Você vai E estar, que te, estão te e que, ajudando, você tem e que que ter um cliente, você tem que ter um pensamento parecido, rede de né? apoio, né? Isso. Que esteja alinhado com o teu perfil, né? Com Sim, essa exato. questão. Boa, boa. E como é que o Condo Conta, né, te auxiliou nisso? Conta pra gente como é que foi abrir a conta, encerrar lá no Uhum, outro banco, que uhum, hoje tu tem 100%, né, do cenário 100%. financeiro do condomínio na tua mão em tempo real. Isso. Eu, num primeiro momento, assim, como está entendendo ainda as contas do condomínio e eu fiquei, mesmo sendo 100% digital e querendo digitalizar, né, levou um tempinho essa transição, quase Claro. 3 meses, né? Mas abrir a conta foi muito fácil e aí eu comecei uma transição durante um mês, assim, né? E o principal para mim, assim, que a maior vantagem de usar 100% o Condo Conta é poder fazer o pagamento das contas ali na hora e já colocar como no plano de contas, assim, ó, Já essa conta eu paguei para classifica. tal coisa. Já Boa. classifico isso e coloco o anexo ali, fotografo o anexo, né, o arquivo, um PDF da nota fiscal ou fotografo o cupom fiscal. Aham. Isso está gerando instantaneamente, assim, eu tenho acesso na hora, como estão as finanças do condomínio, qualquer conselheiro, qualquer morador pode acompanhar, pode dar sugestões, enfim. A transparência, sabe, é uma coisa que nos condomínios, assim, pelo menos aqui, eu acredito que deve ser na maioria, quando tem aquele livro que fica lá na portaria, que chega 2 meses depois que as contas já foram pagas, não tem transparência, né? Exatamente. O condomínio Exatamente. tem transparência, está tudo ali, mas é muito atrás, né? E você tem que ir, pegar um livro. E eu fui conselheiro aqui por 2 anos antes de assumir como síndico. Então, eu recebi aquele livro lá 2 meses depois que a conta foi Isso. paga. E é muito confuso, assim, sabe? Quando você tem isso numa tela, né? Você tem numa tela você tem as finanças do condomínio na mão e em tempo real, né? Eu paguei hoje, precisei comprar alguma coisa no caminho para casa, na 1001, comprei, já escaneei o cupom fiscal. Se algum morador quiser ver o que eu estava fazendo na 1001, comprando, já está ali, né? Já Já está tem, explícito, né? né? Exatamente os Não itens que precisa foram nem olhar o comprados. balancete, né? Basta olhar o Não, extrato, tá tudo lá isso aí, está detalhado já tudo no lá. extrato, porque Uhum, você detalha quando paga, então tudo que sai da conta já sai detalhado. exatamente. Isso Tem é sido, massa. foi revolucionário, assim, mudou totalmente a forma que a gente estava fazendo. Massa. Mudou para Essas melhor, né? Porque às vezes muda, mas não melhora, é, né? Não, pois é, muda, mudou. mas tumultua um pouco, né? Não, foi uma transição, foi bem tranquilo, assim, não teve problema na transição. E fora a economia, né? A conta na caixa custava R$ 100 por mês. Vai lá, 1.200. Mais os boletos que a gente pagava lá, 3, 4, R$ 5. R$ 6.000 por ano, entre Exato. boleto e isso dá para fazer um monte de coisa, ainda mais um condomínio pequeno, né, como o nosso. Um condomínio muito grande, R$ 100 de uma conta, talvez não pese muito. Num condomínio Exato. menor, esse impacto é Mas aí num condomínio grande impacta demais os boletos. no boleto, né? Então, né, a conta a cesta bancária ali se dilui, né? Mas tem mais Uhum. boletos. Quanto maior Sim, o condomínio, mais TEDs esse condomínio precisa fazer. Então, isso. só aí, sabe, é sempre proporcional ao tamanho, assim, não adianta. E tarifa bancária é algo que é um dinheiro botado fora, né, Daniel? Sim. Não volta para Não, nada, tu ainda não mais vê aquele se tem retorno uma ali. opção, né? Se tem uma opção que onde não, o condomínio não tem esses custos, né? Na pessoa física, né? Você já tem ali Nubank, Banco Inter, você tem Sim, vários bancos digitais que exato. é, eu,
Eu não lembrava nem a última vez que eu tinha entrado num banco. Eu tive que ir na Caixa Econômica por conta do condomínio, né? Para encerrar a conta e tal. Não, antes para assumir a conta e Antes para depois para assumir, encerrar a depois para conta. encerrar. Nossa, imagina, que loucura. O Quando Conta te ajuda a otimizar tempo? Tu que é DJ, viajas um monte, né? Sem dúvida. Tu consegue falar um pouquinho Agora sobre eu não estou isso? viajando, né? Por conta do Covid, eu estou viajando muito pouco, mais aí para Certo. estúdio, Mas Isso, a as gente viagens, acompanha algumas viagens suas. aquelas Sim, rotineiras que a gente tinha, né, de turnê, não estamos viajando. Mas com certeza, eu gosto tenho assim, de pagar todas as contas num dia só e as outras programar. Então quando entra os recursos, eu pago ou programo, né, todos os pagamentos. E assim, a primeira vez que eu fiz tudo no Condo Conta, eu fiz isso em todos os pagamentos de um condomínio do mês, eu fiz em poucas horas, numa tarde, sabe? olha. Isso a E primeira vez, né? Que tu a estava te primeira vez. familiarizando ainda. Então, mudou totalmente o meu fluxo de trabalho, né? Que tem aquela, né? Os fornecedores vão mandando as notas fiscais por e-mail ou, né, vão Isso. deixando aqui quando entregam as coisas. Tudo isso Uhum. aqui vem em papel, é digitalizado pelo zelador na hora que chega e numa pastinha ali do mês. E as que vem digital, eu que recebo e salvo na pastinha também no mês. E aí, Claro. no dia 1 ou 12 ali, faço esse pagamento todo e quando foi muito rápido. Então, sem De uma dúvida, né? vez só tu mata tudo, Mato deixa tudo. tudo agendado. Tem coisas que dá para deixar agendado aí o ano Aí, todo, né? e tem coisas Porque se menores, que são repete. eventuais, né? Como faltou uma Isso. fita isolante. Então, eu passei no caminho de casa, comprei, entreguei para o zelador, que também já está lá no Quando Conta. E não preciso me Boa. preocupar mais com isso, né? Anexar, mandar malote para a administradora das notas, enfim, esperar fechar o mês. Não, já está lançado, já está contabilizado, né? Bacana demais, bacana demais. É, os teus condôminos aí, né, o pessoal, os moradores, enfim, o Quando Conta impactou eles de alguma maneira? Ainda não, porque eu não dei acesso a todos, tá? Mas já contei para eles, mostrei para alguns como funcionava. Então já estão entrando agora os conselheiros, até para fazer a aprovação das contas ali no próprio aplicativo, análise. E depois a ideia é que todos estejam ali naquela política de transparência total, assim, né? Todos os 100%. documentos, um conceito de transparência total. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui para os nossos convidados aqui da noite, para o pessoal que está aqui com a gente, que transparência para a gente é algo inegociável. Né? Aqui no Quando Conta, a gente entende que transparência e segurança são dois pilares fundamentais, eu não me canso de falar isso, né? E quando a gente fala de transparência, a gente quer dizer que a gente entende que todos os condôminos têm o direito de saber, de entender, né, o que está acontecendo na vida do condomínio, óbvio, mas quanto mais for facilitada essa forma, melhor, né, a ponto de assim, incentivar as pessoas para que acompanhem, né? Então, gente, o aplicativo do Quando Conta, ele pode ser baixado por qualquer morador, né? Ele baixa, ele tem total Isso eu achei acesso. muito bacana. Eu achei muito bacana isso, Simone. Todo mundo poder, todo morador, que querendo ou não, é o dinheiro de todos que está ali, né? Exato. Você paga o condomínio e é o dinheiro de todos os moradores que está naquela conta ali, como Claro, é eles o gastam. patrimônio daquelas famílias, né? O dinheiro que Exato. está aqui. E assim, a gente sabe que tem. Para o síndico morador é menos, assim, mas para um síndico profissional, né? De fora, tem muita desconfiança, né? Sempre tem, pô, mas esse cara nem é morador e tal. Então a gente entende que isso ajuda muito, né? A relação de confiança com o síndico, né? A credibilidade, a tranquilidade, né? Sim, Ele entender que ele tanto para ele como para o morador, né?
Exato, exatamente. E até assim, a gente como instituição, né? Poxa, mas quem que é o Condoconta? Cara, a gente zela por transparência total, assim, por isso que a gente desenvolveu, né, essa tecnologia para justamente dar esse acesso. Ah, Simone, mas no meu condomínio eu não quero dar acesso, tal, só para o conselho. Ok, a gente Tudo não bem. determina, não diz nada, né? Mas a Uhum. gente entende que é um ganho, porque afinal de contas, o síndico, a administradora, o condoconta, né? A gente trabalha para o condomínio, para os condôminos, né? Então esse é um ponto bem sensível, por isso que a gente sempre fala assim, o nosso olhar nunca é só para o síndico, nosso olhar é Uhum. para o morador, né? Para o Sim, condômino, é para quem está lá, para quem tem o imóvel, enfim. legal. E a gente, realmente, o Rodrigo está comentando, evoluímos anos em poucos meses. Exatamente. Com essa pandemia, inclusive, nós aceleramos aí uns 5 anos, em se tratando, né, de tecnologia, essa pegada digital, assim, A acelerou muito, né? É Keila uma tem uma nova pergunta aqui. É era. como o Rodrigo falou aqui, né? E você está confirmando, acelerou, e eu acredito que também as pessoas, muita gente ficou muito em casa. Nunca ficava em casa, né? Saía de manhã para o Isso, trabalho, isso. voltava à noite, passava rapidamente ali, às vezes, pelo condomínio, não vivia. é, não vivia muito O né, condomínio, fora de maneira das geral. suas paredes ali. Agora, né, com a pandemia, onde quando as pessoas ficaram presas em casa, literalmente, né, é, passaram a dar mais, a cuidar da sua casa com mais carinho, né? A gente viu muita gente reformando, Isso. melhorando a sua casa, o escritório em casa, e também olhando o condomínio com mais carinho. A gente viu aqui a participação, de novo a tecnologia, né? A participação das assembleias aqui, quando passou a ser online, pelo Zoom, aumentou muito. Muito mais gente participando, até quem não mora aqui, né, vem só veraneia, Exato, exatamente. participou, aumentou muito. Então, assim, tomara que mais pessoas com mais jovens, enfim, com uma cabeça mais aberta, as tecnologias, as novidades, sempre em prol de melhorar, né, a vida ali na nossa comunidade, né? O condomínio Com é uma certeza. extensão da nossa casa, né? Exatamente, com certeza. E cada vez mais a gente, né, estando mais em casa, e essa é uma tendência que talvez nunca mais volte a ser como era. Até porque muitas empresas nunca mais vão voltar, né, ou vão permanecer home office, as Presencial. pessoas vão permanecer mais em casa. Então, a tecnologia ela apareceu em muitas áreas do ecossistema condominial. Uhum. Gestão de lixo, aplicativos para gestão de área comum, Uhum. portaria remota, uma série de coisas que vieram para otimizar custos, né? Lógico, e para avançar nessa questão tecnológica aí, com certeza. O que estão perguntando aqui? Deixa eu ver, Daniel. Eu tenho que chegar bem pertinho porque eu não enxergo direito, tá? Então vocês não me estranhem. Sou síndica, você pode explicar sobre a respeito dos inadimplentes? Desculpa, não terminei a pergunta. Ah, tá, pode terminar, tá, Keila, que eu não entendi direito. O Henrique está perguntando, está mais do que na hora de mudar esse cenário, a era digital é uma realidade. Exatamente, Henrique. Tudo bem, Henrique? Agora que eu vi que é tu, querido. Henrique de Pelotas, do Rio Grande do Sul, parceirão. Não tem mais volta, né, Henrique? É um caminho sem volta. A Keila está dizendo que já abriu a conta, mas ficou com dúvida com relação aos inadimplentes. Keila, nós temos um produto que chama Inadimplência Zero, que a gente terceiriza a inadimplência do condomínio, tá? A gente assume a inadimplência e deposita a receita do condomínio em D+2. Então, 2 dias depois do vencimento da taxa, a receita do condomínio está lá e a inadimplência fica toda por nossa conta. Eu gostaria de conversar um pouquinho melhor contigo, assim,
no privado, depois eu vou te chamar. Pessoal, anotem aí o contato da Keila, por favor. O Condoconta gerencia toda a inadimplência do condomínio. Isso aí, Brunão. Boa. Assembleia virtual, síndico digital, receita automatizada, transparência, tudo isso veio aí, né, com essa pegada da pandemia e a necessidade aí de fazer com que tudo isso não necessitasse da presença mais das pessoas, né? Muito bem colocado, Rodrigo. E Daniel, queria saber qual que é a tua dica de ouro, assim, o que tu diria para esse síndico, né? Para que ele se tornasse mais digital. Qual que é a tua dica? Uma dica Uma ou umas? acho que usar a tecnologia da melhor forma, assim, montar... eu não usei uma tecnologia, né? Uma série de ferramentas para gerenciar e melhorar a comunicação, assim. Uma coisa bem simples que todo mundo usa todo dia, que é o WhatsApp, né? E aí tem aqueles grupos de condomínio infernais, né? Todo mundo que está num grupo de condomínio, acho que sabe que normalmente é um problema. E nós temos um grupo aqui. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguinte: o grupo agora é só um grupo de convívio, né? Você tem um apartamento para alugar, alguém deixou a luz ligada do carro, não é para reclamações, não é para... Não, isso é direto comigo, certo? Bacana. E aí eu criei uma lista de distribuição, onde qualquer comunicado, em vez de eu jogar no grupo e gerar uma polêmica, como sempre tem polêmica, grupo de condomínio, eu mando para essa lista de distribuição, as pessoas recebem individualmente essa mensagem ali, né? A imagem e o texto. E quando elas têm alguma dúvida, eu abro para dúvida, elas podem comentar e conversar diretamente comigo e não criando uma discussão num grupo de condomínio. Aqui no nosso condomínio é pequeno e então não tínhamos assim, grandes problemas. Mas quando eu comentei a primeira vez com alguns amigos que eu tinha me tornado síndico aqui do condomínio, foi muito engraçado, porque a reação foi: meu Deus, você tá louco! Meu condomínio, que o grupo, eu nunca seria síndico. Parece que ninguém pega quer fogo ser síndico, nos grupos, né? Grupo de condomínio então, pega fogo. Uma dica talvez não acabar com o grupo, mas pelo menos assim, limitar o uso do grupo e abrir um canal direto e usar a lista de distribuição para comunicados. Então, assim, é muito mais eficiente mandar diretamente uma mensagem para todos os condôminos, né? Do que pregar no elevador, enfim. Você não vai deixar de pregar no elevador, de colocar no elevador, no mural de recados, mas a comunicação fica muito mais ágil e se elimina o ruído e as discussões, assim. Então, também uma dica de como usar bem a tecnologia, né? Porque um grupo de WhatsApp, na minha opinião, é uma forma de usar mal a tecnologia. Pode ser um tiro no pé, né? Um grupo de WhatsApp. Exatamente. Pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Mas, assim, complementando o que tu está dizendo, que é sensacional, né? Na verdade, tu veio desde o começo da nossa conversa dando dicas, né? Eu só quis provocar um pouco mais. Na verdade, eu gostaria até de complementar tudo isso, porque tudo começa com a nossa postura de querer, né, Daniel? Então, assim, cara, eu quero, a partir de agora, ter uma nova postura com relação a não só a ser síndico, né? Porque eu acho que tu pode adotar essas mudanças e se tornar mais digital em várias coisas, assim. Então, começar a abrir a mente, a mentalidade, né? Mudar o mindset. Eu acho que esse é um bom começo, porque é um caminho sem volta, né? As pessoas que não conseguem se adaptar às tecnologias, elas estão ficando para trás, seja no que for, né? Seja lá no que for. Então, eu acho que tudo isso, né? Tudo que tu falou vem a corroborar, né? Com isso. E realmente só se tem a ganhar, né? Porque eu acho que a tecnologia traz muitos ganhos, e a gente tem que estar
cada vez mais aberto, porque cada vez mais tecnologias virão. Sim. Cabe um mural digital. Sim, Também Vanilton, mural é digital no bacana demais. elevador. Com certeza. Tem outras perguntas. Mas, Ó, Simone... uma dica aqui da Michele, da MD Alves, uma dica é não deixar os participantes falarem no grupo. Nossos grupos são abertos temporariamente em caso de urgências e emergências. É interessante, mas também não dá vazão para as pessoas se posicionarem, né, Michele? Então, também tem duas posições aí, mas é interessante essa dica. eu cheguei a pensar a fechar o grupo, né, para ninguém escrever, mas daí eu senti que eu estaria fechando esse canal de comunicação, né? Exato. E aí eu optei pela lista de distribuição, enviar tudo pela lista de distribuição, todo mundo recebe individualmente, só precisam ter o meu contato salvo, né? Então é até interessante, todo morador tem o contato síndico salvo. Isso. E aí eles podem responder e aquilo abre um canal de comunicação. E assim, eu estou gostando muito da interação. Dessa experiência de ser síndico. Estou uma coisa que está sendo bacana e eu tenho feito amigos, conhecido moradores que eu não conhecia antes, e é até por isso que eu estou conversando com vocês hoje, com o Quando Conta, para compartilhar um pouco dessa experiência, né? E poder mostrar que ser síndico pode ser legal, né? Não, que não é uma roubada. Que ser síndico pode ser descolado, pode ser leve, pode ser bacana, né, Daniel? Não é aquela coisa que... Existem conflitos, lógico, mas como qualquer coisa, né? Qualquer profissão, qualquer trabalho, digamos assim, você tem que lidar com pessoas e com conflitos, né? E o condomínio é um pouco muito disso também. Exato, exato. Eu gosto muito de uma frase que diz 100% dos negócios são pessoas, 100% das empresas são pessoas. Se a gente não tiver aberto a pessoas, a gente tem dificuldade, né? Exato, e na sindicatura é a mesma coisa, né? Então, essa habilidade aí, esse skill, né, vai estar sempre muito, muito em alta, né? A gente conseguir se permanecer aberto aí para ouvir as pessoas, né? Muito legal esse teu depoimento. E, Daniel, querido, muito obrigada. Já tomei aqui mais do que eu esperava do teu tempo. Eu estava imaginando uma meia hora, a gente já passou disso. Mas o fluiu, nem tinha visto, já tinha passado tudo isso. Fluiu, né? Eu tive que olhar aqui, porque senão eu ficava aqui, né? Mas foi muito legal, é muito bacana, assim, quebrar paradigmas, né? E tu vem muito com isso, justamente para mostrar que dá para quebrar esse status quo, não, mas sempre foi assim. A Keila comentou aqui que é muito estresse, né? Que ela chegou a desistir do primeiro mandato. E eu já tive, assim, nesse tempo curto, 4 meses aqui como síndico, mas eu conversei com muitos síndicos, né? Já conheci muitos síndicos, amigos, né? Na hora que eu descobri que era assim, já fui, sou síndico e tal. Mas uma coisa que me ajudou bastante aqui, que talvez possa ajudar quem está ouvindo a gente ou vai ouvir depois, que é o seguinte, né? Quando eu assumi, eu fui estudar um pouquinho, daí eu descobri que ser síndico tá até lá no Código Civil, né? Que regulamenta isso aí. Condomínio e o síndico. O negócio é sério, né? Então, é sério, responde civil e criminalmente. Exatamente. Né? Então, li aquilo ali, aí peguei a convenção no condomínio, li a convenção, peguei o regimento, li, estudei, tomei nota de coisas que eu não concordava, o que foi copiado e colado de outro prédio, sei lá, enfim. Mas é o que está valendo aqui hoje, certo? O Código Civil, a convenção e o regimento. Então, na primeira reunião, eu conversei com todos os moradores e deixei, assim, claro, num tom bem tranquilo e leve, mas, assim, existe o Daniel, enfim, amigo, vizinho, e tem o síndico, que o papel dele é fazer cumprir o que está escrito nessas 3 coisas, no Código Civil, na convenção e no regimento. Exato. Caso alguém não concorde com o que está ali, pode propor uma mudança. Se ela for aprovada pela Assembleia, ótimo, fica valendo. Eu gosto de ouvir música, por exemplo. Só que aqui, 10 da noite, como quase todos os condomínios, você não pode ouvir música alta. Então, você baixa a música. Eu gostaria que fosse até meia-noite, que não tivesse limite. Enfim, por exemplo.
enquanto está escrito ali que é 10 da noite. Então, é assim, fica mais fácil se o síndico também entende que o papel dele é esse, e faz isso cumprir. As pessoas automaticamente, assim, os condôminos tendem a respeitar se você coloca dessa forma. E aí tem as ferramentas, tem a multa, tem a advertência, etc. Mas eu não vou ser não, até agora não tive que usar a mão de nenhum Chegar nesse ponto. recursos. Claro, claro. É por Mas aí. é bem interessante mesmo, né? As pessoas têm que saber separar o que é uma coisa e o que é outra, né? E fundamental, assim, delimitar. É sempre aquela coisa, né? Vou te dizer o que eu espero de ti, tu pode me dizer, tô te dizendo aí como é que vai ser a nossa relação, né? Deixar isso aberto, como em todas as relações da vida, né? Alinhar isso E é bem interessante. comunicação também, né? Comunicação. Eu senti no início, Simone, que a maioria não conhecia a convenção e o regimento. Querendo ou não, se as pessoas não sabem como elas têm que agir no condomínio, fica difícil. Só que também é um documento de 60 páginas aqui. Quem que Exato. vai ler isso? Um juridiquês, tudo confuso, né? As coisas não estão ordenadas corretamente. Eu fiz um resumo disso e botei num muralzinho do condomínio, que acessa com QR Code, enfim, mandei no WhatsApp um resumo dessas regras. Então, começando com a comunicação, né? E agora todo mundo sabe quais são as regras, já estão propondo mudanças, porque a maioria dos condomínios, a convenção e o regimento é copiado e colado de algum outro condomínio. Não, ele não reflete normalmente a realidade, né? E o dia a dia daquele condomínio, que às vezes poderia ser melhor se fosse ajustado, né? Como vai ser o caso aqui, em breve vamos fazer alterações. Opa, muito legal. Muito bacana, Daniel. Foi muito bom conversar contigo. A gente só se falava pelo Obrigado. WhatsApp, né? Isso, o papo foi ótimo. Tanto tempo se Obrigado falando pelo pelo convite. WhatsApp. Muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Obrigada primeiro pela confiança, segundo aqui pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos e muito sucesso, né, para Estou tua aprendendo muito carreira. com vocês também, porque pô, sou Imagina. síndico há pouco tempo, né? Vocês têm me ajudado, não só vocês, mas os outros fornecedores, a Embracon como administradora, e as empresas que nos atendem aqui, antigos e novos fornecedores, têm me ajudado muito, me apresentado muita coisa bacana. Ótimo. E o pessoal está perguntando se vamos encerrar com música. Eu acho que sim, né, Eu Daniel? estou ouvindo música aqui, eu vou só aumentar o volume. Opa, bora lá. Ó, essa é a música que, inclusive, encerra o disco. Ó. Deu certinho o tempo da nossa live. Opa, sério? Que massa. Olha aí. Simone, obrigado. Querido, muito por obrigada. Sucesso para ti, conta conosco. Até mais. Valeu, um abraço. Até mais, Tchau. Daniel. Tchau, tchau.